99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. No tênis, após sentir uma lesão na lombar e não participar do ATP 250 na Austrália, João Fonseca também estará ausente do duelo entre Brasil e Canadá pelo quali da Copa Davis. Os jogos serão entre os dias 6 e 7 de fevereiro em Vancouver, no Canadá. Número 1 do país e atual 29 do mundo, João Fonseca não está na lista dos convocados divulgado pela Confederação Brasileira de Tênis. E agora o destaque do Guarani, chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima terça-feira para você e para quem acompanha o CBN Esportes. Reta final de preparação do Alviverde para a estreia no Campeonato Paulista. Hoje encerrou a pré-temporada em Bragança Paulista. Os atletas retornam no período da tarde e vão finalizar a preparação para o jogo contra o Primavera em Campinas. A expectativa fica por conta do anúncio oficial do Kaique França, que não aconteceu, mas ele já está integrado ao elenco do Guarani, que já tem um time base para enfrentar o Fantasma na largada do Campeonato Paulista. O Flamengo dispensou os atletas da canoagem e equipe paralímpica do remo. Ontem pela manhã, o clube carioca divulgou uma nota explicando o rompimento com as modalidades e disse que foi uma decisão estratégica. Dono de 5 medalhas olímpicas, o canoísta Isaquias Queiroz também não faz mais parte do rubro-negro, assim como os atletas Gabriel Assunção, Matheus dos Santos, Valdenice Nascimento e Roberto Malhar. O destaque do futebol paulista chegando aqui no CBN Esportes com Leonardo Dai. O atacante Gabriel Barbosa voltou a vestir a camisa do Santos nesta segunda-feira. Na sua primeira entrevista, ele disse que voltar ao maior time do mundo não é um passo atrás na carreira. E depois de falar com a imprensa, sofreu uma intimidação de membros de uma torcida organizada que estavam na sala de coletivas. Enquanto isso, o Palmeiras iniciou os trabalhos para 2026 com testes físicos e exames médicos. O Corinthians está se planejando para a maratona de jogos logo no início do ano. E o São Paulo já está treinando para enfrentar o Mirassol no domingo. Permanece concentrado no CT dos jovens do clube. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras estreou com vitória sobre o Monte Roraima por 4-2. E o Corinthians pode conseguir classificação antecipada nesta terça-feira contra o Luverdense. A Federação Cearense de Futebol anunciou que após os jogos do Campeonato Cearense, os árbitros centrais irão conceder entrevistas coletivas com o objetivo de ampliar a transparência, promover o diálogo e esclarecer as decisões tomadas dentro de campo. As entrevistas com os árbitros vão acontecer após as coletivas com os técnicos das equipes e também somente depois da publicação da súmula da partida pelo árbitro responsável. E agora destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. O volante Pedro Martins, que foi formado nas categorias de base do esporte, deve rescindir o contrato com o Leão para assinar em definitivo com a Ponte Preta. O jogador, inclusive, é aguardado nesta terça-feira em Campinas para realizar exames médicos e assinar contrato com a Alvinegra, que ainda precisa colocar fim ao Transferban. Acessei agora há pouco o site da FIFA, onde mostra as equipes que estão impedidas de registrar jogadores. Tem Corinthians, tem Botafogo e a Ponte Preta continua lá. Tem Ipatinga, sabia? Tem o Colorado. Tem Real Brasília. O São Lourenço da Argentina tá também, quer ver? Tem o Avaí Kinderman também. Do futebol feminino, no caso, feminino, né? Exatamente. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, Transferban. Podia fazer uma Copa Transferban, né? Copa Transferban, não ia ter ninguém pra jogar. Papelão, Abertura Ponte Corinthians, sei. Copa Olha. Transferban. Alguém não queria fazer o entrega das taças aí, o campeão da Série C? Ó, o São Lourenço de Almagro tá impedido. Quem mais? Barcelona do Equador também não pode. Assustei agora, hein? Calma, garoto. Achei que era o bom. Já pensou? O Aurora da Bolívia também está impedido de registrar novos jogadores. Quem mais? O AFC do Irã.
também não pode. Vida dura. A vida não tá fácil pra ninguém, já diria o outro. Quem pode contratar? Inter de Limeira, que anunciou o atacante Getúlio. Passagens por Vasco da Gama, Avaí, Goiás e outros clubes do futebol brasileiro. Ele vai disputar aos 28 anos a Série A2 do Campeonato Paulista. Getúlio defendeu a Chapecoense em 2025 quando fez 13 partidas entre o Campeonato Catarinense e a Série B do Campeonato Brasileiro, mas não entra em campo desde maio. A Inter estreia domingo contra o Monte Azul fora de casa e rapidamente tivemos copinha também. A Inter de Limeira pontuou pela primeira vez 0-0 contra o América pelo grupo 9. Precisa vencer no Teixeirão domingo a equipe do CSA e torcer para o Bahia vencer o América de São Paulo para se classificar na copinha. Rapaz, a LDU tá também, viu? Aí, tá vendo? Mercadão da Bola, como é que é o nome? Central do Chaibe. Central do Chaibe. Central do Chaibe acionando aqui também no CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Bom dia pra você, meu caro. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Muitas novidades no Mercadão da Bola. O Bahia anunciou o primeiro reforço para a temporada. É o atacante uruguaio Christian Oliveira, que no ano passado defendeu o Grêmio. O tricolor baiano que também sonda a situação do goleiro Everton do Palmeiras. O Bahia está disposto a oferecer um contrato de 3 anos para o goleiro do Verdão. Já o Grêmio encaminhou a contratação do atacante colombiano José Enamorado, junto ao Júnior Barranquilla da Colômbia. E o Curitiba, na contratação do volante zagueiro Thiago Santos, está nos detalhes finais. O jogador de 36 anos pertence ao Fluminense e teve passagens por Grêmio e Palmeiras. Boa, Chaibi. Agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Léo Dai já trouxe aí alguma informação sobre a apresentação do Gabigol ontem. Frases de efeito e tal, muito legal. Agora, que constrangedor, né? A aparição de 2 membros das torcidas organizadas do Santos para entregar o boné, para entregar a camisa, mas a maneira intimidatória como eles chegaram no jogador, uma maneira constrangedora, terrível, né? Gerou desconforto, evidentemente. Você percebe no semblante do Gabigol ali assustado. Cara, a diretoria de futebol, a própria assessoria de imprensa, tudo bem, usa o boné da torcida organizada, mas já entra com o boné ou já entra com a camisa. Mas fazer os caras da torcida participarem da entrevista coletiva, entregar a camisa e ainda intimidar o cara que tá chegando, pelo amor de Deus, não é à toa que tá aí convivendo com rebaixamento há muito tempo. Liberando as participações pelo nosso WhatsApp 99186-9070, 99186-9070. Fique à vontade para mandar aí a sua participação pelo nosso WhatsApp. Trabalhos técnicos aqui do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:14. CBN Esportes Campinas. No início de um novo ano, escolher bem onde viver. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube. Eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Grão de Salto. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Tudo bem, Mário? Bom dia para você. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Avenida Doutor Moraes Salles, em Campinas, que tem movimentação maior para seguir em direção da região central, principalmente na passagem pelo Laurão, mas por enquanto tem boas condições. No sentido da rodovia Heitor Penteado, segue sem problemas. A Heitor Penteado também é um bom caminho, tanto em direção de Souzas, quanto para quem vai no sentido do centro de Campinas. Trazendo informações também, Júlio, da rodovia Dom Pedro, porque tem um trecho com obras à altura do quilômetro 119 em Valinhos e tem pelo menos 3 quilômetros de lentidão para quem vai em direção de Atibaia e também de Jacareí. Então, fico alerta para você que utiliza a rodovia Dom Pedro nesse trecho para seguir em direção de Campinas, aí por enquanto sem dificuldades em toda extensão.
Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h18. Vamos lá com o nosso CBN Esportes aqui. Por gentileza, meu caro Antônio Lupe, deixa eu já liberar aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Leonardo Dai vem aí, mas... se você me permite... Só aqui, ó, 9986-9070, pode mandar aí pra gente. Eu não falei na manchete, porque você sabe que o programa, ele é muito rápido, né? Apenas 1 hora de duração. Mas a Ponte ontem venceu na Copa São Paulo, o meia-noite, à 13h. A Ponte venceu meia-noite de Patrocínio Paulista, jogo que aconteceu à 13h por 2-0 e já está classificada para a segunda fase da Copinha. Nicolas, olho no menino, hein? Bom jogador. A Ponte volta a jogar dia 8, quinta-feira. É isso, quinta-feira contra o Real de Roraima, que ontem tomou 9 do Coritiba. E se a Ponte vencer, pode garantir aí o primeiro lugar do grupo. Já o Guarani joga hoje às 6h45 da noite contra o Assisense. O Bugre, que perdeu na estreia, precisa vencer para continuar com chances de classificação. Perfeito, aliás... E o Kevin foi pra lá, viu? Porque o Guarani precisa ganhar os dois, né, pra classificar. Então, sabe quando você tá lá na pelada na rua, a coisa não tá engrenando? Você precisa chamar alguém que... melhora seu time. O Guarani, opa, Kevin, vem tentar ajudar. Mas ele não é a solução de todos os problemas. Rua, quando chamava o bom pra jogar? Quem? Eu. Então... que era o pior do time, claro. Alguém tem que sair, né? Mas você é bom jogador. É polivalente, né? Voluntarioso, né? Teimoso, eu diria. Bom dia, amigos da melhor rádio, com muito trabalho e treino pra corrida forte. É o Derivaldo Souza quem manda aqui. Valeu, Derivaldo. Bom treino pra você. Bom dia, galera. Pergunta pro Scheibe, como um palmeirense, confesso, esse gol polêmico na estreia da Copinha está na categoria segue o jogo ou fecha o olho? E aí, é o Alexandre do Nova Europa perguntando a você. Foi um erro grotesco, escancarado, né? Mas aí entra... É o erro, né, Scheibe? Pra quem aí é anti-VAR, às vezes pensar melhor, né? Inadmissível, né, Júlio? A bola bateu muito fora de dentro do gol, né? Bateu muito fora, exatamente na pequena área. Uma bola que foi no travessão, né? Do lateral esquerdo do Arthur. O Palmeiras ganhava por 3-2. O Monte Roraima tinha feito o segundo gol. E o Arthur marcou na sequência o quarto gol com um belo chute fora da área. A bola bateu no travessão, mas na volta pingou dentro da pequena área. Foi nítido isso, mas o Bandeirinha, que estava longe também, acabou assinalando o gol, marcando o gol e dando o gol para o Palmeiras. O Palmeiras vencendo por 4-2, mas a bola foi muito fora de passar pela linha, né?
Como assim Flamengo dispensou os atletas do Remo? Isso tem alguma coisa a ver com o Marcos Braz, que é flamenguista, está lá? Renato Alves, não 10 aí. O Emerson Dias está aqui participando com a gente. Obrigado pela sua interação. Já eu volto para o nosso WhatsApp. Continue mandando mensagem. Leonardo Dai tá chegando? Com informações do futebol paulista. Vem aí o Paulistão e o São Paulo, hein? Daí complicado. A nova apresentação do atacante Gabriel Barbosa como jogador do Santos, 6 anos depois dele ter saído para jogar no Flamengo, foi concluída com um momento inacreditável. Torcedores da organizada Sangue Jovem entregaram uma camiseta da torcida para Gabriel e depois, de maneira intimidadora, disseram que compraram o barulho dele enquanto muitos torcedores não queriam e que agora ele deveria responder a esse apoio dentro de campo. O recado pouco usual dentro daquele contexto, numa sala de coletiva logo após a apresentação, foi o ponto negativo de uma coletiva com frases de impacto para o torcedor santista. A principal delas, quando Gabriel foi perguntado se jogar no Santos, depois de passar pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, seria um passo atrás na carreira. Se o passo atrás for voltar para o maior time da Terra... Não tem passo para trás melhor do que esse. O Palmeiras iniciou para valer os trabalhos na temporada de 2026 com exames médicos e testes físicos nessa segunda-feira. Mais adiantados na preparação, São Paulo e Corinthians já pensam nos jogos do fim de semana. O São Paulo está alojado no centro de treinamento das categorias de base, em Cotia, e lá vai se preparar para o jogo de domingo, às 20h30 da noite, contra o Mirassol, na estreia pelo Campeonato Paulista. Já o Corinthians tem que se preparar para um começo de ano muito agitado, porque além dos jogos do Campeonato Paulista e do início do Campeonato Brasileiro, o Timão terá também que enfrentar a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro contra a equipe do Flamengo. A preparação está sendo comandada, claro, pela área médica e de preparação física do clube alvinegro. Quem explica é o coordenador de performance, Heverson Pimentel. A gente praticamente só teve 12 dias sem treinamento, sem trabalho. Os jogadores também tiveram nesse período uma cartilha para treinamento, né? Sabendo que nesse retorno a gente só teria 8 dias. Eu acho que a perda física ela não foi tão grande. Então a gente está trabalhando em cima de individualidade de cada jogador. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras estreou com vitória no grupo de Barueri. Fez 4-2 na equipe do Monte Roraima. Já o Corinthians joga nesta terça-feira pela segunda rodada do grupo de Jaú. Se vencer a equipe do Luverdense, pode até confirmar classificação antecipada para a segunda fase da competição, dependendo do resultado do jogo entre o 15 de Jaú e o Trindade de Goiás. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Leonardo Dai, com as informações. Ô Chaib, não sei se você está acompanhando aí, né? Mas hoje é um dia muito movimentado nos lados do Morumbi. Porque a polícia investiga R$1.500.000 recebido em dinheiro por Casares em saques de contas do São Paulo. Então, aumenta a pressão em cima de Casares. Aqui a matéria do GE assinada na manhã desta terça-feira. A Polícia Civil apura 2 movimentações sobre possíveis irregularidades do São Paulo. Em uma das frentes, investiga R$1,5 milhão recebidos por depósitos em dinheiro nas contas pessoais de Júlio Casares, além de 35 saques nas contas do clube, totalizando R$11 milhões. Então, os bastidores do São Paulo já estavam super agitados, negativamente falando, em 2025. E já começa o ano dessa mesma maneira, né, Fábio Chaib? E o futebol fica em segundo plano, né, Júlio? Porque com todos esses envolvimentos aí de acusações também, o presidente Júlio Casares, que estava à frente das negociações com os jogadores também, o São Paulo a gente sabe que não tem muito dinheiro para gastar nessa temporada, o presidente Júlio Casares agora tem que tomar a frente para se defender, né? E o São Paulo acaba sendo prejudicado, porque justamente o diretor principal acaba saindo de cena e prejudicando o desenvolvimento, né? O planejamento do time para essa temporada. É uma situação muito ruim. São Paulo, que há tempos vem sofrendo com essas
brigas entre dirigentes, né, má administração também, e acaba pesando agora justamente no presidente, o maior dirigente da equipe São Paulina. Né, Carlão? Porque o São Paulo, ele vive já um dilema com os jogadores, a quantidade de lesões, né? Isso atrapalhou demais o planejamento esportivo do São Paulo, e agora tem essa questão da pressão também política, né? Já começa esses problemas políticos já começam a atrapalhar, e isso realmente acaba interferindo dentro do vestiário. A gente pode perceber que até com relação às contratações, o São Paulo gastou pouco, também não tem o que gastar, né? Foi mais estratégico aí, ainda trouxe o Danielzinho, que apesar do bom Campeonato Brasileiro, não é aquele jogador que vai suprir a carência da torcida, né? De um ídolo, de um jogador de protagonismo. Então, 2026 que está parecendo meio que sombrio pro São Paulo. É isso. Bom, tem uma pergunta aqui sobre o Gabigol, né? O que a gente achou da presença da torcida organizada do Santos na apresentação do Gabigol. Eu fiquei mais incomodado quando eu vi o vídeo sem a dublagem, né? Que os especialistas lá fizeram. Porque o Gabigol fecha a cara, ele fecha o semblante na hora e parece que o cara, a expressão corporal dos organizados lá era que tava, sei lá, apontando enfrentando, o dedo, né? Agressivo depois demais. Ali com o que ele disse, a gente tá comprando a sua ideia aqui, então você tem que honrar também porque a gente tá te defendendo. Mas mesmo assim, eu acho que ali não é um ambiente pra isso. E faltou a estratégia, né, Júlio? Por parte da assessoria, o departamento de futebol. A gente sabe que todo reforço de impacto em todos os clubes, eles chegam, eles colocam o boné das organizadas, às vezes vestem a camisa, mas esses caras, eles não protagonizam ali no momento da entrevista, eles não aparecem lá em frente ao banner e tal, isso não acontece. E no Santos aconteceu e terrível, cara. Imagine você um jogador, independente da situação do Gabigol, que é um cara polêmico, ali é o ser humano. Pô, você está sendo apresentado dois caras de torcida organizada, um chega apontando o dedo, colocando o dedo na sua cara. Que isso, gente, que isso. A gente sabe do poder que as organizadas têm sobre os clubes hoje de futebol. Todos. Agora, protagonizar da maneira como protagonizou ontem a torcida organizada do Santos, terrível, lamentável. Nos bastidores, eu não sei se isso aconteceu, mas nos bastidores, se eu sou o Gabriel, eu dou uma chegada nos caras. Não da torcida, né? Porque nem dá, né? Aqueles brutamontes. Mas você conversa com o diretor, com a assessoria. Que isso, que lamentável, terrível o que aconteceu ontem na entrevista. O pessoal aqui participando, JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN, o bandeirinha titular faltou, pegaram na torcida pra bandeirar o jogo do Palmeiras, abraço JP de Moraes. Amigos da CBN, Luiz, da cidade de Hortolândia, a Copinha está sendo transmitida por alguma televisão? Tá aberta a Record? Agora os a X... eu tenho visto no YouTube, assim, todos os jogos estão no YouTube, no YouTube tem. Tanto pela X Sports, como pela Federação Paulista, Cazé tá fazendo também. A Record, domingo teve o São Paulo, acho que antigamente tinha todo mundo, né, praticamente, hoje já não tem mais. Essa divulgação da Copa São Paulo virou um campeonato, um torneio mais para os streamings. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Será que esses jogadores que a Ponte está contratando estarão em campo no Paulista? Wagner, temos novidades sobre isso. Daqui a pouco, depois o repórter da CBN no Loop vai tentar explicar, porque é complexo também. Montamos até uma escalação aqui, hein? De primeiro momento, assim, é preocupante, tá? Para a primeira rodada, provavelmente a Ponte não conte com seus reforços na primeira rodada, mas a gente vai explicar isso com calma. A gente vai tentar montar uma escalação aqui do que seria a Ponte na primeira rodada também, sem os reforços. Mas o Lupe já tá aqui também investigando, também dando uma estudada sobre isso, porque é um tema um pouco complexo. E para fechar aqui, o Cristiano Salvioni, JN, Carlão, Fábio, tamo junto, Charonal, parabéns, Fábio. A base do Palmeiras vem forte. Esse ano promete. É isso aí, Cristiano Salvioni, quem tá mandando aqui mensagem no nosso WhatsApp. 11h30. CBN Esportes Campinas. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Terça-feira, 6 de janeiro de 2026. A população da Groenlândia é soberana para decidir sobre o próprio futuro político e a ilha do Ártico é parte da OTAN que deve ter a integridade respeitada. A afirmação está num comunicado de líderes da União Europeia. Eles reagiram à nova investida do presidente Donald Trump sobre a Groenlândia, integrante autônoma da Dinamarca, país que é um dos 32 integrantes da Organização Militar Ocidental. A OTAN é liderada pelos Estados Unidos. A ilha, além da localização estratégica, é rica em importantes recursos minerais, como terras raras. 5 homens foram resgatados pelos bombeiros depois de ficarem ilhados na trilha da cachoeira Lagoa Dourada, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. A operação começou no fim da tarde de ontem e se estendeu até as 4 horas da manhã de hoje. 4 turistas de São Paulo e um guia que acampariam no local desapareceram no domingo. Eles conseguiram o sinal e entraram em contato com os militares antes de as baterias dos celulares acabarem. Segundo os bombeiros, o grupo não tinha barraca, alimentação e água e estava com muito frio. Prédios residenciais e estabelecimentos comerciais de Copacabana e do Leme, na zona sul do Rio, continuam usando geradores, apesar de a concessionária Light ter anunciado o restabelecimento do serviço. Moradores e comerciantes calculam os prejuízos depois de mais de 50 horas sem energia elétrica. Bares e restaurantes perderam alimentos e estimam um prejuízo da ordem de R$1 milhão. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, mais informações ao vivo de Brasília com Larissa Lopes. Larissa? Guilherme, o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu e bateu a cabeça em um móvel da cela onde está preso. Foi o que informou há pouco a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Pelas redes sociais, ela afirmou que durante a madrugada, enquanto dormia, Bolsonaro teve uma crise, caiu e bateu a cabeça nesse móvel. Segundo ela, como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a visita dela nesta manhã. Lembrando que Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, aqui no Distrito Federal. Ela também afirmou em um post que estava com um médico agora há pouco, aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Guilherme. Obrigado pelas informações, Larissa Lopes, ao vivo de Brasília. Agora são 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, para falar agora do futebol de Campinas, começando pelo Guarani, meu caro Antônio Lupe. Hoje termina a pré-temporada em Bragança Paulista. Isso, em Bragança Paulista, porque o Guarani, ele escolheu Bragança Paulista para ser aí a sede da pré-temporada. Por que as equipes deixam Campinas e vão para outros lugares? Olha, meu caro ouvinte, principalmente para você, torcedor apaixonado pelo Guarani. Como a pré-temporada é um período onde os atletas estão voltando de férias, tem um trabalho físico mais intenso, então os atletas ficam ali, no caso do Guarani, em um centro de treinamentos,
realizando as atividades e também descansando com todo o controle alimentar, controle físico e tudo mais. Então os jogadores ficaram aí parte da pré-temporada lá em Bragança Paulista e hoje, como faltam poucos dias para a estreia no Campeonato Paulista, os atletas retornam para Campinas e vão finalizar a preparação para o jogo contra o Primavera no estádio Brinco de Ouro da Princesa e também lá no CT. Aliás, ontem eu tive que resolver um pequenino problema da nossa cabine de transmissão lá no Brinco e dei uma passada de olhos no gramado. Estava na parte final de preparação. Fiquei com a sensação de que a trave é nova, porque a trave ela estava colocada ali, a rede estava ainda em pé e não deitada, né? O tratorzinho estava cuidando do gramado, então o gramado do Brinco que passou por uma reforma, então quem for ao estádio Brinco de Ouro da Princesa no sábado às 6:30 vai ver aí um belo gramado lá na casa do Guarani, a Taba do Guarani. Taba Bugrina. Ô Júlio, é o seguinte, hein? O Kaique França ainda não foi anunciado oficialmente, mas eu entendo, porque demora a rescisão de contrato com o Sport, assinar o novo vínculo com o Guarani, mas é importante respeitar os prazos. Tudo isso tem que ser regularizado até amanhã, porque segundo o regulamento da Federação Paulista de Futebol, deixa eu pegar aqui, com o dia 7 de janeiro, é a data limite para o protocolo via sistema online dos contratos especiais de trabalho desportivo ou vínculos desportivos dos atletas com os clubes para serem registrados junto ao Departamento de Registro e Transferências da Federação para participar da primeira rodada do Campeonato Estadual. Lembrando que aquela lista, né, de atletas, a lista A, ela pode ser preenchida até o dia 13 de fevereiro. E o Guarani, Júlio, já tem aí um time até que pronto, ou o técnico Matheus Costa já tem um time onde ele está trabalhando de possibilidade para estrear contra o Primavera. E qual é esse time? Kaique França no gol, Cicinho atuando na direita, Rafael Donato e o Jonathan Costa, uma dupla de zaga nova, e o Emerson Barbosa, um dos remanescentes, na lateral esquerda. Detalhe pro meio campo, hein? William Farias, Igor Pereira, que veio do Náutico, e o argentino Diego Torres. No ataque, Parede, Mirandinha e Luca. Detalhe importante, o Maranhão ainda se recupera de um probleminha que ele teve na pré-temporada e por isso ainda não deve ficar à disposição para a primeira rodada. Então, Kaique França, Cicinho, Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, Farias, Igor Pereira, Diego Torres, Parede, Mirandinha e Luca, um provável Guarani para enfrentar o fantasma, o Primavera, na largada do Campeonato Paulista. Só pega aí como base o time reserva, o possível time reserva aí do Guarani, porque eu acho que é um ponto legal de comparação, né? Porque eu acho que o Guarani, a gente fala que o Guarani fortaleceu bem o time, mas acho que na verdade fortaleceu bem o elenco. O time reserva também tem peças aí que podem ser úteis, né, meu caro? Sim, vamos lá. Então, o time B, o time reserva, né? Os jogadores que estariam no banco à disposição. Isso, hipoteticamente. O Fred Conte. Sim. Rian, cara nova. Rafael Rodrigues, remanescente, e Maurício Antônio, que veio do Paysandu. Potencial de titular, os dois. E o Renan Castro, lateral esquerdo, que também Renan fez parte. Participou, né, ano passado? Isso, ele foi contratado ali naquela reformulação de elenco. Ralph, Natan Melo, Isaac, Dentinho, Guilherme Cachoeira e Kevin. É um time que é o que todo treinador sonha em ter, pelo menos 2, 3 jogadores com nível de titularidade à disposição, né? Porque se você tem, olha o sistema defensivo, a zaga A com o Rafael Donato e o Jonathan, aí você tem a zaga B com o Rafael Rodrigues, que foi o que mais jogou com a camisa do Guarani no passado. Foi bem regular, inclusive. E o menino do Paysandu, né, que também é um experiente, o Maurício. Cara, você tem aí 4 jogadores, aí você vai pegar 1 ou 2 da zaga, da base, você tem um sistema defensivo bem consistente, né? E para o objetivo do Guarani, que é a Série C, isso é muito importante, principalmente nesta posição, né? Neste compartimento, porque normalmente os caras tomam cartão e tal, então por isso é importante ter 4 jogadores ali, praticamente do mesmo nível, para tocar a temporada. Mas aí tem um detalhe importante nesse time que fica à disposição no banco, o Kevin. O Kevin, ele foi para Assis para disputar a Copa São Paulo. Então, o Guarani fica sem um atacante com as características do Luca, porque o Maranhão tá no DM, não sei se vai ter condições de jogo, e o Kevin.
E aí ele vai para outros atletas que estão sendo observados, que é o caso, por exemplo, do que pode fazer essa função, não é a função dele, mas pode fazer, que é do João Vitor. João Vitor, menino ficou, né, cara? Sumiu, né? Sumiu. O Guarani comprou ele e sumiu. E o Ryuta Takahashi, mas aí não é a mesma característica. Mas são jogadores que estão sendo observados. Cara, de definição é só o Luca e o Kevin, né? Porque o Maranhão, inclusive, começaria o campeonato. O Maranhão se movimenta bem, né? Ele começaria como titular, né? Em tese, né? No lugar do Luca. Parede. Não, do Luca. Porque, assim, a pré-temporada começa com o Maranhão sendo camisa 9. Eu tô dizendo os primeiros jogos treino. E aí tem a lesão do Maranhão no último jogo treino, aí entra o Luca. Porque a ideia era ir afinando o Luca até ele entrar no ritmo 100% para ser o camisa 9, até porque o Luca foi um dos grandes investimentos da janela, claro que ele foi contratado para ser o titular. Mas o Luca no Novo Horizontino, ele não era, né? Ele não tinha uma regularidade como titular, era um cara importante, era um cara que sempre estava ali frequentando, né, o time titular, seja no decorrer da partida ou começar jogando, mas efetivamente um titular ele não era. Mas é um jogador que ele vai precisar de cuidados, né? Sim. Até pelo investimento, pela idade. Então seria bom ele ter uma sombra ali. Tem um jogador que tem contrato com essas características, mas eu não tenho a informação se ele tá treinando, se ele tá treinando separado, que é o Samuel, que veio muito fora de forma ano passado, não conseguiu jogar, fez alguns gols na Copa Paulista, mas aí depois, quando foi pro elenco da Série C com a eliminação na competição estadual, também não mostrou o porquê veio, e ele tem contrato até o fim de 26, hein? Cara, foi um cara que ele foi bem no Vitória, ele teve bons momentos ali na Copa Paulista. A questão pra mim do Samuel é 100% ligada à questão física. Olha, agora é um outro momento, né? Mas eu não tenho informação dele hoje, tá? Ele fez a preparação, ele tem contrato em vigência. De repente ele deu uma afinada, né? Melhorou na pré-temporada. Você pode achar dentro do elenco um reforço. Agora, como o Júlio falou, ano passado ele deixou uma impressão muito ruim, né? Muito ruim mesmo. É um outro momento, é uma outra situação do Guarani, um novo contexto, né? De repente pode ser aproveitado, mas isso é bem de longe, né, Lupe? A gente não tem informação de como ele tá. Às vezes ele até foi emprestado. Mas não sei, eu acho que caberia uma observação. Falar que vai contar, não, mas caberia uma observação. Se nos testes, e se ele estiver participando aí desta preparação do Guarani, se nos testes ele convenceu, pelo menos, de que tem qualidade para ficar no elenco, não vejo problema, não. É isso, mas você só citou rapidamente, né, sobre o João Vitor. Eu acho que o Guarani poderia fazer um esforço aí pra recuperar o João Vitor, porque o Paulistão dele foi muito bom. É um ativo. Ele teve um bom campeonato paulista, foi um jogador importante. Cara, sumiu todo mundo. Eu lembro que a gente brincava, né, do quarteto, porque era o João Vitor, era o menino Luiz Miguel, o João Marcelo, tinha mais um que fazia parte naquele início de temporada. Não é o Isaac, não, né? O Isaac? Não era o Isaac? Não sei, eu sei que foi um quarteto que deu certo naquele... Marcelo, João Vitor, Matheus Regis... E o Luiz Miguel. Ou será que não era o Matheus? Não era o Matheus Regis? Não, ele fazia parte do grupo, mas não sei se ele não fazia parte desse quarteto que a gente brincava. Elenco, eu tava dando uma olhada no elenco do Guarani no Paulista passado, minha nossa. Mas nos poucos momentos, assim, legais que o Guarani teve no Paulistão, teve uma participação interessante do João Vitor. Tem aquela goleada que o Guarani faz antes do derby, 4-0, se eu não me engano. Água Santa. Que aí os meninos jogaram muita bola. O João Vitor jogou bem, Luiz Miguel, o João Marcelo, que foi a grande revelação e se tornou um ativo do clube. E o João Vitor, se ele é um ativo, se ele é um cara que o Guarani fez um investimento, eu acho que cabe sim, senhor, esta recuperação. Ô, Júlio, só aproveitando o Guarani, que a gente viu que tem muitas caras novas, mas também tem atletas que vão permanecer da temporada passada. E tem um caso específico que é o do Cicinho. Porque o Cicinho, ele tem contrato com o Guarani até o fim do Campeonato Paulista. Ele não tem presença certa, por exemplo, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E durante a pré-temporada, ele concedeu uma entrevista e falou sobre a preparação do Guarani lá em Bragança e essa possibilidade de permanecer ou não no Estádio Brinco de Ouro da Princesa para a competição nacional, a terceira divisão, que é a que o Guarani tem no calendário. Uma expectativa muito boa. O elenco foi montado, um elenco de qualidade, você pode ver os nomes dos jogadores e os remanescentes que fizeram. Que ficaram. Eu acredito que a gente pode fazer uma grande temporada, fazer um grande campeonato paulista, porque elenco a gente tem para isso, jogadores a gente tem para isso. E eu espero que a gente possa, esse ano, colocar o Guarani classificar o Guarani para que possa disputar a próxima fase. Tiro curto, tem que ser concentração total, são 8 jogos e muito próximos
um dos outros, então é descanso, foco e treino para que a gente possa entrar no dia do jogo tranquilo, descansado, para que a gente possa fazer uma grande partida nessas 8 partidas que vão ter e pensar numa classificação. É um clube muito bom. Se perguntasse para mim também se eu queria ficar, lógico que também gostaria de ficar, porque é uma equipe que eu tenho certeza que vai fazer bonito na Série C. Mas eu estou focado agora no início do campeonato, no que vamos ter que fazer para conseguir a classificação. Que o mais importante de tudo é o Guarani e a gente conseguir o nosso objetivo maior, é conseguir a classificação entre os 8 para que a gente possa estar disputando quem sabe uma final novamente. O lateral direito Cicinho fez uma análise dessa pré-temporada, a estreia contra o Primavera e essa situação, se gostaria de ficar, claro que ele gostaria, né? Até porque o Guarani é uma vitrine, é um bom clube, tem uma boa estrutura, mas o contrato do Cicinho é até o fim do estadual. É um cara experiente, né? Que pode ajudar aí. Aliás, o Cicinho começa o ano como titular, hein? Tá na frente aí do Rian, pelo menos no primeiro momento. Essa disputa aí pra ficar de olho também, até pensando numa renovação de contrato. Se não houver lesão, naturalmente o Cicinho renova. E claro, desempenho, né? Mas eu acho que o desempenho dá pra acreditar, né? Até pela experiência, pela qualidade do Cicinho. Então, se tudo correr dentro de uma normalidade, se não houver aí nenhum ruído, né? Nenhum percalço aí, eu acho que a renovação de contrato, ela vem naturalmente, até porque o Cicinho, ele se enquadra, ele se encaixa nesta filosofia do Guarani de experiência. Ô Carlão. Oi. Naquele jogo contra a Água Santa, que marcou um dos gols foi o Denis Júnior, lembra dele? Denis Júnior, grande Fábio Scheibe. Então fechamos o quarteto fantástico aqui. Não tão fantástico assim. Que era Luiz Miguel, João Vitor, João Marcelo e Denis Júnior. Em São Paulo, hein? O Denis, ele caiu quando ele desperdiçou um pênalti, né? Figueirense, talvez, que ele sai no primeiro tempo, ali no intervalo. Não sei nem se era o Maurício o treinador. O Maurício gostava dele, mas o Matheus... Ou se era o Marcelo. Marcelo, Você tá dizendo que o Marcelo Fernandes não gosta do Denis Júnior? Não, eu não sei nem... Você tá fazendo uma acusação. Não, uma acusação seria muito leviana da minha parte. Liga pro Marcelo Fernandes. Não conseguiu renovar, não conseguiu recuperar. Foi bem, Denis Júnior, é verdade. Que atualmente atua na Tailândia. Olha aí. Tailândia, o Denis Júnior indo pra lá. Marcando 8 gols em 12 jogos até o Desses 4, só o Luiz Miguel também já foi. Não, o Luiz Miguel tá na área. Aí, tá vendo? E o Luiz Miguel tá no Guarani ainda? Luiz Miguel e João Vitor... Pô, 2... Cara, e 2 jogadores, tudo bem. O resquício de 2025 ainda pode atrapalhar um pouquinho. Acho que é questão de tempo pra pagar isso. Mas, 2 jogadores que, se você trabalhar pra recuperar, passar confiança, ainda mais agora com essa rapaziada mais experiente... imagina ele conversando, batendo papo aí com esses jogadores mais velhos, com o Ralf, por exemplo. Tem um cara que eu esqueci aí. O Luiz Miguel, ele tem contrato até o fim do Paulistão também. Tem um cara que eu esqueci na matéria, o Cauã Jesus, tá no Guarani ainda. Cauã Jesus, verdade, hein? Deixa eu colocar ele aqui na escalação. Cauã Jesus, deixa eu ver se... É porque ele não... Vou tirar o Kevin e colocar o Cauã Jesus. Mas eu acho que com o Luiz Miguel, com esse tempo de contrato, aí acho que é difícil permanência. Aí vai ser mais complicado. Boa. Intervalo, meu caro Valmir Bortolito. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações da Ponte Preta. O ano do futebol terminou. É hora de férias. Mas logo, o seu time estará de volta para uma nova temporada. Nos encontramos no dia 11 de janeiro, no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. IGA Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Atenção para você que é apaixonado pelo vôlei Renata. O projeto vai realizar algumas mudanças na política dos ingressos. A partir de 2026, nos jogos da Superliga, os ingressos serão cobrados. O valor vai ser anunciado pelo Vôlei Renata em breve através das redes sociais. Essa mudança na política tem como objetivo tornar o projeto mais sustentável financeiramente e, ao mesmo tempo, gerar benefícios diretos aos esportes de Campinas. De acordo com o comunicado do clube, 30% dessa arrecadação da venda de ingressos será destinada ao FADA, o Fundo Municipal
de assistência ao desporto amador, conforme prevê a legislação. O repasse tem como foco o apoio a modalidades com menor capacidade de captação de recursos. Mas lembrando que na Copa Brasil e no Campeonato Paulista, os ingressos serão do modelo da entrada solidária, mediante a 1 quilo de alimento não perecível. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. CBN Esportes Campinas. Onze 52, lembraram de mais um aqui do quarteto, é o Edson Coelho, Vila Lemos, Rafael Bilu também fazia parte. Ótimo programa, um excelente 2026. Cara, o Rafael, se ele tivesse permanecido na Série C, que era um jogador de qualidade, jogador que encarava, poderia ter um outro desfecho, viu? Ele era e foi pro Juventude e ficou lá, né? E caiu. É isso aí, 11 horas e 52 minutos. Vamos lá, meu caro Antônio Lupe. Ô, Júlio, vamos falar da Ponte? Vamos falar da Ponte. Vamos lá. A Ponte, eu peguei a lista aqui, aliás, eu estava navegando ainda mais por clubes que estão impedidos de contratar no Transferban. Transferban que ficou famoso, né? Porque Corinthians entrou no Transferban, Botafogo do Rio, o Amazonas, hein? O Amazonas tá no Transferban. Antigamente não tinha muito isso aí, há uns 20 anos atrás. Acho que é novo, louco, né? É novo. E é uma ferramenta importante, né? O Real Brasília, do Distrito Federal, no feminino também tá no Transferban. E a Ponte ainda está no Transferban. O que isso significa? Por conta de dívidas, a Ponte ela não pode registrar novos atletas por conta dessa punição no Transferban da FIFA. E alguns clubes, inclusive, tem aqui um número de janelas que estão punidos. O da Ponte não tem nada especificado. Por exemplo, o Corinthians ele tem aqui 3 janelas de transferência para cumprir se não pagar essa dívida a qual colocou o Timão no Transferban. E o que isso significa? Eu vou aqui no regulamento novamente do Campeonato Paulista. Já disse isso no bloco do Guarani e vou repetir no bloco da Ponte Preta. Datas importantes está aqui no regulamento. 7 de janeiro, que também é conhecido como amanhã, é a data limite para registrar os contratos dos jogadores no registro de departamento da Federação Paulista de Futebol para a primeira rodada. Tá? Isso aqui é importante ressaltar. Para a primeira rodada, no caso da Ponte, contra o Corinthians, domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. A lista dos jogadores que serão inseridos no Campeonato Paulista, com 35 atletas, ela pode ser preenchida até o dia 13 de fevereiro. E o que acontece? Esses jogadores que a Ponte está contratando, atletas que ela está contratando, eles não podem ser regularizados. Então a Ponte ela tem um prazo, ou seja, até amanhã para quitar essa dívida, não sei se tem o dinheiro, se já tem aí a possibilidade de quitar esse Transferban para registrar esses atletas. Além disso, para registrar também os jogadores que não têm mais contrato, eu vou pegar só um exemplo aqui, o Elvis. O contrato do Elvis, ele terminou em outubro, novembro. Ele já não tem mais vínculo, ele não está aqui na página de jogadores registrados da Ponte Preta. Então a Ponte teria que fazer um novo contrato. E como tem essa possibilidade, essa situação do Transferban, não pode registrar esse novo contrato com o Elvis. E qual time a Ponte vai colocar em campo? Um time com atletas remanescentes e que já tem contrato. Aí eu cito o Simon, eu cito o Bruno Lopes, eu cito o Diogo Silva. Os meninos, o menino Miguel, Teles. Você falou em off, desculpa até, mas o Edson, ele tá? Ou ele não, o Edson terminou o contrato embora, dia 31 de dezembro, não tem mais. Inclusive aí viralizou, né, um desabafo do Edson nas redes sociais em que ele explica para um torcedor que a saída dele é por conta dos salários atrasados, né? Ele tava aí com 6 meses, ele cita, com um filho pequeno em casa, então ele optou por buscar um novo desafio aí, o Edson. Então tem essa situação.
um time que vai ser formado por remanescentes, mas assim, não são tantos. E provavelmente com jogadores que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente fez aqui um cascudão meio... Vamos ver se talvez, acho que não bata nenhuma. De fora, né? Diogo tem contrato. Diogo Silva tá aqui. Então vai jogar. Vai falando aí que eu vou vendo se tem Pacheco contrato. tem contrato. Pacheco não tem. Não tem? Deixa eu ver aqui, peraí. Não tem, porque acabou em novembro. Ele renovou. Eu preciso renovou. pegar aqui. Então tá Aí fora. que entra a dúvida. A nossa principal dúvida, inclusive, a gente acionou aqui o departamento jurídico da Ponte, Pacheco. O cara que já tinha vínculo com a Ponte na última temporada, Estilo ele Elvis, renovou. Configura um novo contrato ou uma extensão? E como que isso afeta no Transferban? A nossa dúvida é essa. Pelo que eu tava passando aqui nas informações do Transferban, ele permite, por exemplo, que um atleta emprestado... Vou pegar o exemplo do Diogo Silva. Se o Diogo Silva ele estivesse jogando, por exemplo, no São Paulo, e a Ponte, São Paulo, eu preciso do Diogo Silva de novo. Aí o São Paulo o contrato devolve tá em vigência, e o contrato né? já tá em vigência, ele tá emprestado. Sim. Ou se um jogador, por exemplo, vou pegar o Diogo Silva de novo, ele já tem contrato até março. Até março, né? Isso, aí ele vai prorrogar até 27. Até 20, tudo bem. Tudo bem, Que pode continua, prorrogar. mais extensão. Porque ainda está em vigência. Agora, o contrato do Elvis, assim como do Pacheco, do Diego, não está em vigência neste momento. Esse que é o ponto. É isso então, aí. configura um novo contrato. Por exemplo, o João Gabriel na direita pode jogar, porque ele tem contrato. Então, aí eu já coloquei, eu tinha que escalar do João Gabriel na esquerda, então ele vai na direita. Quem que você tem de zagueiro aí? Simon? Eu coloquei Simon e vou ligar pro menino que tá lá em Patrocínio. O Leão. Ô, Leão! Vem ajudar nós aqui, Como é que porque ele chama? é Diego Leão, né? Diego Leão. Tem contrato. Ajuda nós aqui, vai. Então ele vai de zagueiro com o Simon. O Simon liga pra ele, Simon é amigão dele. Mas acho que tem que subir os dois da base, né, da Copinha. porque não tem mais pra pelo menos ficar no não banco, tem zagueiro, né? exatamente. Eu acho que o Diego... Mas, gente, isso é só conjectura, Um Rodrigo tá? Souza de zagueiro não dá, né? Então, mas aí no meio Porque ele quem tem que experiência, Porque né? o meio, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e o Miguel. Se o Elvis jogava, é Miguel. Aí você falou do Scheid, né, que tá aí. Dudu Scheid tem contrato. não sei não, aqui, pode aparecer. O Dudu Scheid tá indo embora. Mas ele tem contrato. Na Tá urgência. indo embora. Não joga desde 2024. Tudo bem, mas Júlio... É melhor chamar o Nicolas da base. Mas ele tem contrato até 21 de janeiro, não compensa. Eu prefiro jogar com o Nicolas da base do que com o Dudu Scheid. Lógico. Falando em Nicolas... Na esquerda, você tinha falado também. É o Bruno Lopes, o Gé, e aí eu tinha colocado o Diego Tavares, só que aí tá na defesa? João Gabriel improvisado. Então, e aí Mas quem vai jogar na direita? O João Gabriel é improvisado, né? Aí joga na esquerda. O Jeanzinho tá treinando, só não sei se tá com condição, né? Ele tem saído nas redes aí. Tá saindo nas fotos aí. Cara, olha isso, gente. Olha o ponto que nós chegamos. Parece montar o time nosso pra jogar a Copa Sede. Pelo amor de Deus, gente. Ô, Fábio Scheid, me ajuda aí, Fábio Scheid. É absurdo essa situação da Ponte Preta, né? Atual campeã da Série C, chegar no mês de janeiro, 3 meses depois, estreia do Paulistão contra o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, e ter que ficar montando o time, remontando o time também, chamando o jogador que está atuando na Copinha, ou mesmo improvisando o jogador. É um absurdo o que acontece com a Ponte Preta neste momento. Agora, por exemplo, cara, não sei, eu posso até amanhã a Ponte vai lá, hoje à tarde, e deposita esse dinheiro do Transferban, mas eu acho que se não pagou até agora, não vai pagar até amanhã. O que eu tô imaginando, assim, o Marco Antônio Aberlin, que é o diretor de futebol, eu acho que ele deve estar descartando esse jogo contra o Corinthians, mas presta atenção, gente, são 8 jogos, né, o Paulistão? Sim. Então, nem esse jogo contra o Corinthians pode descartar, mas eu acho que ele está descartando esse jogo contra o Corinthians para ganhar mais um fôlego, para correr atrás de um dinheiro para pagar na semana que vem. O jogo contra o Velo é na quarta? Na quarta? Então, porque esse jogo contra o Velo é no Moisés, né? Esse jogo já é um jogo em que a Ponte ela tem por obrigação vencer. Aí eu acho que ele já faria esse investimento, né? Mas é um absurdo, cara. É difícil falar pro torcedor Ponte Pretano. É difícil imaginar o torcedor Ponte Pretano ouvindo essa resenha maluca que a gente tá tendo. Responde aí pro Carlos Queiroz aqui, quanto foi o jogo treino da Inter de Limeira com a Ponte hoje, Lupi? A Inter de Limeira? Não tá sabendo? Eu não. 1-0 pra Ponte. Achei que você tava vendo a mensagem aí. Não, você tá digitando aí, cara. Como você não tá vendo? vi aqui do Júnior, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu toco pra ele fazer o gol e ele tá moscando. 1-0 pra Ponte. Eu não sei quem fez o gol, não tenho mais nenhuma informação. Mas aí é o time do Transferban ou é o time que vai... Não sei. Tá vendo? Então. Vamos descobrir depois. Meio-dia, 4 horas tem arena, hein? Até mais. CBN